histórica quinta-feira, 20 de junho de 2013, seguindo a grande onda popular que tomou conta das ruas e avenidas do país, o povo de Jataí também foi às ruas para exigir um país melhor. 5 dias depois, o WTVA Jornal dá vez e voz a representante político do movimento popular em Jataí. E você vai entender os motivos que justificaram os protestos na cidade. Nesta entrevista exclusiva que começa agora. Agora, depois desse dia histórico que Jataí viveu em 21 de junho, com um dos organizadores do movimento que levou uma grande quantidade de pessoas às ruas de Jataí, em torno de 3 mil pessoas às ruas de Jataí. Eu estou hoje aqui na Praça da Câmara Municipal, na Praça da Bandeira, né, que foi até palco de protesto também, na quinta-feira, dia 21 de junho. Nós vamos conversar agora com o líder estudantil, líder do movimento estudantil, o garoto que representa os estudantes da Universidade Federal de Goiás aqui em Jataí. João, você é um dos organizadores do manifesto histórico que aconteceu em Jataí no último dia 21 passado? Depende muito do conceito de organizador, né? O movimento ele nasce em Jataí espontaneamente, criado um evento na rede social e se marca uma reunião aberta, pública, para que as pessoas possam construir o movimento em conjunto. Só que por eu ser representante dos estudantes, junto ao Conselho Universitário, junto ao Diretório Central dos Estudantes, algumas pessoas já me conheciam desse meio e terminaram atribuindo muita coisa a mim. Então eu fui chamado para dar algumas entrevistas, para conversar com alguns veículos e também acabei sendo essa referência para vários estudantes. Então, eu não chego a me dizer um organizador, um líder, um criador, nada disso. Mas a gente conseguiu fazer, eu componho o movimento enquanto estudante, enquanto cidadão e termino sendo essa figura pelas minhas outras atividades. Bom, esse manifesto histórico, com uma grande participação de estudantes, coisa inédita em Jataí, como é que ele surgiu, João? Olha, ele é um movimento nacional. Ele surge em Goiânia, muita gente pensa que foi em São Paulo, mas ele é um movimento que surge em Goiânia, com participação também do nosso diretório, que é unificado em toda a UFG, mas participação majoritária da Frente de Luta pelo Transporte em Goiânia, que começa com manifestos e esse manifesto terminam estendendo por todo o Brasil, chamados pelo chamado Movimento Passe Livre. O Movimento Passe Livre chama essas manifestações que começam a ocorrer e acabaram se ampliando. Em alguns momentos a gente pode até criticar isso, né, essa ampliação, mas não é o assunto agora. Só que ele nasce então nacionalmente e essa onda de pessoas na rua, essa quantidade de pessoas que resolveram manifestar, acabaram tomando conta do interior do país. Então hoje são mais de 100 e tantas cidades, 200 cidades, sei lá, que tem manifestações nas ruas, tem manifestações convocadas em sua maioria por jovens. Então ele surge desse afã de ir para a rua que vem tomando conta do país, provavelmente. E em Jataí, como eu disse, ele foi criado espontaneamente. Foi um cidadão jataiense que eu não conheço, que criou o evento no Facebook, na rede social, foi convidando as pessoas, a ideia foi se disseminando e culminou no movimento que a gente viu na rua, na manifestação, que não deve ser a única. Ficar bem claro, João, você tem algum vínculo partidário? Qual é o seu pensamento com relação à participação de partidos políticos nesse manifesto especialmente acontecido aqui em Jataí? Totalmente favorável à participação pelo seguinte, essas bandeiras de passe livre, de dignidade no transporte público, entre outras bandeiras progressistas do país, há muito tempo ela é agenda de partidos políticos, de sindicatos, de movimentos.
né? Essas lutas de hoje, há muito tempo o MAB trata delas, o movimento dos atingidos por barragem, o MST trata dela, o Sem Teto trata dela, o Partido dos Trabalhadores trata dela, o PCB, PSTU, PSOL, todos esses partidos que formam hoje a esquerda brasileira estão há muito tempo nessa luta, né? Então eles estão acordados há muito tempo. O pessoal gosta de dizer que o gigante acordou, né? Mas existem pessoas que estão acordadas há muito mais tempo, e a gente não pode chegar numa luta, chegar nesse momento e querer expropriar isso deles, né? Querer tirá-los fora, querer que eles não manifestem o grupo de que fazem parte e que esteve nessa luta há muito mais tempo. E a preocupação que está acontecendo hoje nesses setores é a de que esse discurso de que não existe partido, de que nós somos um só, que nós somos todos o Brasil, que etc. Além dele esconder muitas desigualdades do nosso país, nós não somos um só. Nós temos os pobres e os ricos, nós temos os negros e os brancos, que são sim segregados, que existe racismo, nós temos a discriminação com o homossexual, nós temos a opressão com a mulher, então nós não somos um só. Isso é uma falácia. Então, esse sentimento, essa ideia de que nós somos um só e que nós vamos juntos e que nós não estamos separados em momento algum, isso é totalmente de caráter da ditadura militar. A gente conheceu a ditadura militar. O AI-5 foi que terminou os partidos no Brasil. Foi o AI-5 que extinguiu os partidos políticos no Brasil. Então, ao querer tirar os partidos políticos da manifestação e, por conseguinte, não entender que esse agrupamento político é um instrumento de luta, pode ser uma manobra muito perigosa e as pessoas podem estar entrando nessa sem perceber o que estão fazendo. Isso é muito perigoso. Você tem que idade? Tenho 20 anos. 20 anos. Você pertence a qual sigla partidária? Partido dos Trabalhadores hoje. Né? Você como membro do PT, não é meio contraditório participar de um movimento assim? Não, nem um pouco. A agenda do PT, ela sempre foi essa. Mesmo o pessoal já começando a pedir o impeachment da Dilma, da presidente Dilma? É aí que eu estou falando desse problema, dessa expropriação da luta dos movimentos sociais. Você tem esse tipo de conversa de impeachment, você tem esse tipo de conversa de contra a PEC 37, que é um assunto que pende de discussão, que muita gente que está lá levantando esse cartaz não conhece a justificativa, não conhece a discussão. Então, eu não estou dizendo que não pode ser contra, mas que pende de discussão. Então, são assuntos que eles estão sendo introduzidos no movimento de uma forma que a gente tem que tomar cuidado, porque ele pende de reflexão, ele pende de uma discussão. Então, quando o movimento começa a levantar esse tipo de bandeira, é hora da gente acender o sinal de alerta, né? Porque quem quer a saída da Dilma, quem quer a saída do Marconi, quem quer a saída de qualquer governante, ele precisa dar essa resposta na urna, né? E as pesquisas de opinião no Brasil, elas vêm sendo favoráveis à Dilma. Teve uma queda de popularidade agora? Teve, mas ela continua sendo a presidenta mais aprovada da história. Que nota você dá a Dilma nesse momento? Não te digo que dou uma nota, certo? Porque sim, mas de 0 a 10, simbolicamente. É um governo que avançou muito em alguns pontos e em outros ela está estagnada, né? Nós que somos do Partido dos Trabalhadores, do partido da Dilma, muitas vezes vamos colocar a Dilma contra a parede, não vamos ser a favor da Dilma quando ela se nega a regulamentar a mídia, quando ela se nega a avançar na reforma agrária. São agendas que são do Partido dos Trabalhadores, que sempre foram, e que a Dilma não está abraçando. Então nós temos nossas críticas à Dilma também, né? O Lula deu uma entrevista há pouco tempo em que o repórter perguntava para ele, o Emir Sader, né, que é um grande pesquisador do Brasil, perguntava para ele, Lula, o PT mudou? Ele dizia, depende. Aí ele divide o PT em dois PTs, o PT eleitoreiro e o PT da militância. Ele diz que o PT da militância continua o mesmo, e esse é o nosso partido. E o PT eleitoreiro não, porque ele precisou fazer alianças, ele precisou, para avançar e chegar ao governo, ele precisou mudar muito, isso ninguém esconde. Então, eu não gostaria de que a ideia de ser um militante do PT, e eu jamais poderia negar isso, estaria mentindo, fosse levada como se isso fosse causa para alguma coisa, como se isso fosse causa para eu me movimentar. Isso é uma consequência. Nós entendemos que o partido político ele é um instrumento de luta, ele é uma forma de eu agrupar. O cidadão que pensa diferente, ele pode se agrupar em outros movimentos, em outras formas de lutar, em outros partidos políticos. Mas eu insisto na pergunta, que nota simbólica você daria a presidente nesse momento? Não tem nota simbólica. A nota primeiro que a gente não pode personalizar. Se eu dou uma nota para a Dilma, eu estou personalizando. E o nosso projeto é muito grande. O projeto é que tem que ser avaliado. E não com nota. A gente não pode reduzir.
quando a gente diz um número, a gente acaba reduzindo muita coisa, né? Então nós temos um governo, tanto do Lula quanto da Dilma, ou seja, o governo do PT no Brasil, ele avançou no social, ele avançou no combate ao desemprego, ele avançou em muitas áreas, mas ele não avançou na reforma agrária, ele não avançou na democratização da comunicação, ele não avançou em outras áreas que deveria ter avançado. Essa é a nossa avaliação enquanto PT, enquanto militante, que muitas vezes vai discordar do próprio partido. Vou mudar então a pergunta. Que nota você daria então, nota simbólica de 0 a 10, ao projeto de governo do PT nesse momento? O projeto de governo do PT nesse momento, eu só não diria que ele é um projeto nota 10, porque ele nega-se, como eu disse, a abraçar muitas causas, né? Por exemplo, Comissão da Verdade, a gente está mexendo com generais de pijama, a gente está provocando eles, a gente está comprando uma briga muito grande. São brigas que o PT vem comprando, às vezes silencioso, que às vezes as pessoas não percebem. A política externa do PT, ela é uma política externa inovadora no Brasil. O Brasil nunca foi tão respeitado no exterior quanto é hoje, né? Poderia-se dizer então que a nota seria 5, a nota meio termo então? Não, 5 é muito pouco, é muito mediano, né? Mas eu digo que o governo só não é nota 10 porque ele não é PT 100%, porque ele não abraçou as bandeiras do PT, ele não abraçou, ele fez alianças que o PT não deveria. O fundamentalismo religioso, que hoje é uma ameaça gravíssima ao Estado laico do Brasil, seria responsável pelo governo Dilma ainda não atingir os 100% de aprovação? Não somente, né? A gente sabe que o Estado laico, ele é muito mais difícil e muito mais complexo do que a gente tem tratado, né? A gente nunca vai ter o Estado laico, porque a gente tem feriado de Natal e ninguém vai trabalhar no Natal, né? A gente tem a cidade de São Paulo, que é o nome de um santo. Então, o Estado laico, ele... é uma ilusão. Ele não chega a ser uma ilusão, mas a gente tem que entender que nem tanto ao céu e nem tanto à terra, digamos assim. Existem influências religiosas que a gente não vai conseguir mudar, mas que a gente pode fazer com que elas não sejam prejudiciais a ninguém, certo? Então, esse fundamentalismo religioso, no sentido de termos essa ofensiva conservadora dentro do Congresso, no sentido de termos o símbolo máximo hoje, né, que terminou sendo Marco Feliciano na Câmara de Direitos Humanos, que não tem nada a ver com direitos humanos, muitas vezes ele emperra sim, mas não é simplesmente o fundamentalismo religioso. Se fosse isso, seria pouco, né? Só que a gente tem um avanço do conservadorismo em geral dentro do Congresso Nacional que termina por emperrar sim muitas agendas do governo do PT. Por exemplo, é esse projeto da cura gay, né, que hoje foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos, que é uma verdadeira aberração, que, por certo, a Comissão de Constituição e Justiça vai terminar por rejeitá-lo, porque ele é um completo absurdo. Quer dizer, é uma pauta que não fosse esse avanço do conservadorismo, o PT avançaria mais, porque ele não precisaria enfrentar, e não só o PT, os partidos de esquerda no Brasil não precisariam enfrentar algo que é totalmente esdrúxulo, né? Mas por quê? Porque essa direita tem número, essa direita tem gente, essa direita tem voz dentro do Congresso, dentro da sociedade, né? Então, voltando agora à questão para a realidade JI, qual a sua avaliação desse manifesto histórico acontecido no dia 21 de junho? Olha, a minha avaliação é muito positiva. A gente está... você repetiu mais uma vez que o movimento é histórico, ele é histórico. Ele é um movimento que o jataiense entendeu que pode, ele entendeu que é possível ir à rua, que ele entendeu que é possível reivindicar, que é possível cobrar diretamente e que isso vai fazer diferença. Por mais que a gente ainda não tenha um ganho concreto, não tem aquela coisa assim para dizer, olha, eu cheguei, o passe é livre, ou então os servidores lá da saúde que estão lutando pelo plano de carreira, que é uma luta muito razoável, muito justa, que a gente precisa abraçar, né? Por mais que eles ainda não tenham conseguido isso, mas a gente já vê que a manifestação mudou alguma coisa. Existe um incômodo por parte de poderosos, por parte de prefeitura, por parte de câmara. As pessoas estão preocupadas com o que está nas ruas, e essa é a ideia. Essa pressão popular é saudável, é uma pressão popular que é pacífica, que é democrática, que está dentro dos ditames da Constituição Federal, da Constituição que é chamada cidadã, né? Então, a partir daí, quando a gente tem a consciência de que isso vai influir sim
na prefeitura, que isso vai influir sim no governo de um modo geral e no estado de um modo geral, a gente tem uma consciência nova se formando, né? E aí é o medo que a gente tem, que eu volto a repetir, é esse medo dessa expropriação, é esse medo dessas ideias que estão resgatando um período que a gente não gosta de lembrar, né? Só que tudo isso passa pela consciência política, passa pela formação política, que infelizmente é uma agenda ignorada no Brasil. No caso aqui de Jataí, as reivindicações, quais, para que as pessoas que estão vendo essa entrevista, elas não tenham nenhuma dúvida, quais são as reivindicações que o movimento social em Jataí, que as pessoas em Jataí que participaram desse manifesto histórico gritou nas ruas? A grande agenda deliberada pelas pessoas que participaram da reunião, que estiveram no protesto, ela é pelo transporte público em Jataí, né? O transporte público enquanto algo digno, que não é, né? A melhoria no transporte público enquanto qualidade do transporte, o passe livre para o estudante é uma grande agenda nossa, e também o cumprimento integral do contrato pela Autoviação Jataí, porque esse cumprimento não acontece, né? Eu desafio quem anda de ônibus a colocar comigo, desafio no bom sentido, a colocar comigo que já viu o idoso sendo obrigado a pagar a passagem, ou já viu o motorista dizendo, por ordem da empresa, obviamente, para o idoso, olha, não tem vaga, e ele tem que esperar o próximo ônibus. E está lá no contrato expresso que ele é obrigado a mandar o idoso embarcar pela porta traseira. O idoso tem direito a passe livre a hora que ele quiser. Né? Eu já vi coisa pior, já vi idoso sendo maltratado, inclusive, com xingamento, inclusive. Acontece muito. Então, todo mundo já viu. Né? Quem usa o ônibus corriqueiramente, quem é usuário habitual do transporte coletivo em Jataí, já viu esse tipo de desmando, né? Está previsto no contrato que deve ter um ponto de venda de passe de ônibus, né? Na época do passe, hoje é de recarga do cartão, um no campus Jatobá da UFG e tem isso aqui lá? No Riachuelo. E não tem nenhum. E nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Né? O único ponto de recarga hoje é a Praça de Omar Menezes. Então o estudante que mora em toda Jataí, ele precisa se deslocar até lá para poder abastecer o passe dele, para poder colocar o crédito no ônibus. Enquanto o contrato prevê que deveria ter um ponto em cada campus para que ele possa recarregar onde ele estuda. A outra questão também que foi muito gritante nas ruas pela população é a questão da saúde pública também, né? Saúde pública. A saúde pública, ela eu acho que dispensa comentário. Quem já foi no centro médico, quem precisou do centro médico, quem já esteve lá, por qualquer motivo, conhece, teve noção do que é aquilo, né? E o centro médico é o gargalo, né? A saúde é mais do que isso. Eu não tenho tanta propriedade para falar em saúde, mas a gente sabe que é necessário uma educação em saúde, que é necessário uma atenção básica, né? Que é necessário que as pessoas... A segurança pública também já está bem precária também. E só... Antes de falar um pouquinho da segurança, a saúde pública, a gente não pode esquecer da luta do trabalhador da saúde em Jataí. O trabalhador da saúde está na rua por conta da ausência de plano de cargos, carreiras e salários, cargos e salários. Esse plano não existe em Jataí. E é um projeto de lei exclusivamente do Executivo, que deve ser enviado à Câmara Municipal, e até hoje não foi, né? Hoje a gente tem os trabalhadores da educação, com uma organização muito boa, que já tem o plano deles, e fruto de luta deles. E os trabalhadores da saúde agora estão se organizando. É o momento da sociedade se posicionar do lado do trabalhador, né? Porque o trabalhador que ganha bem, que tem um plano de carreira, que tem um plano de salário, né? Que pode evoluir na carreira, com certeza ele vai prestar um serviço melhor. Porque quando a gente fala de saúde, a gente vê que o que está ruim só não está pior por conta do servidor. Né? E o servidor precisa ser reconhecido, precisa ter esse direito, o trabalhador dele está sendo renegado ele em Jataí. A segurança. A segurança, eu sempre bato na tecla do seguinte, é o fator social. Quando a gente fala em segurança pública hoje, infelizmente a gente fala em segurança olhando para o passado. Quem cometeu determinado crime, o que eu vou fazer com ele agora e como é que eu vou pegar ele, cadê o culpado. Mas segurança pública não é isso. A segurança pública é olhar para o social, é olhar para o futuro e olhar para o presente, né? O que é que eu estou fazendo com o meu jovem? Cadê a política pública que deveria ter para a juventude? Não tem, né? Existe um plano nacional da erradicação do extermínio da juventude negra. Não me lembro se é exatamente esse termo, erradicação, mas é um plano nacional contra o extermínio da juventude negra. Nós temos em Goiás 48 desaparecidos após abordagem policial.
Está na hora de Jataí começar a abraçar essas causas, até uma política pública para a juventude, de forma que os jovens se sintam incluídos. E a segurança pública, ela é uma agenda importante, claro que é, o cidadão quer se sentir seguro, mas não é da forma que a gente leva hoje. A gente precisa pensar no social. Eu sempre digo assim, o sujeito que hoje assaltou, que hoje roubou, enquanto ele estava renegado socialmente, ninguém pediu justiça. Então a gente precisa pedir justiça a todos os momentos, a gente precisa pensar em segurança como algo mais amplo e mais inclusivo. A segurança não é só para alguns, não é só para quem tem sua casa, para quem tem seu carro e não quer tê-los roubados. A segurança também é para quem tem sua vida roubada, sua infância roubada, seus outros direitos subtraídos pelo Estado, que deveria hoje prover. Você se considera líder estudantil? Estudantil, sim. Não posso me dizer que do movimento líder, em si. Líder político? Político, talvez. Talvez. Tá, como líder político e líder estudantil, como é que você avalia a resposta do prefeito de Jataí após o manifesto? É até natural que ele reaja de uma forma um tanto arredia, porque ninguém em Jataí está habituado a esse tipo de coisa. Como assim arredia? Só que arredia, né? A forma com que ele respondeu foi completamente... Tá na mídia, todo mundo viu, né? Que ele não aceitou, não parece ter aceitado bem a manifestação em si, né? Principalmente por ela ter chegado até a sua residência. Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte, é natural que as pessoas estranhem, o que é novo causa estranhamento, né? Isso não é nada diferente, é natural que exista esse estranhamento por parte da prefeitura, por parte da sociedade em si. Só que um prefeito e qualquer ente da administração pública, então eu não gostaria de personalizar no prefeito, não é o prefeito, é a administração, é a prefeitura, né? O governo, seja ele em qualquer esfera, governo municipal, estadual e federal, ele precisa dialogar com a comunidade, ele precisa dialogar com os movimentos sociais, com o movimento estudantil, ele precisa dialogar com a voz da rua, que hoje grita mais forte, mas que sempre esteve aí, né? Então, essa reação do prefeito, que não parece não ter gostado, né, é aquele discurso padrão do eu apoio, eu acho legal, mas na minha casa não, né? A ideia de ir até a residência do prefeito não é para quebrar nada, né? Aquele papo todo apedrejamento, se aconteceu, foi uma pedra que está lá na internet, uma pedra que não quebrou nada. Mas ninguém prova que foi jogado, né? Exato, eu não estou dizendo que está certo jogar pedra, eu não estou dizendo que é pouco jogar uma pedra, mas primeiro que a gente não sabe se realmente foi jogado ali, quem foi que jogou, não sabe nada disso. Ou se armaram o cenário também? A gente não sabe, né? E depois que a gente não pode condenar esse movimento por conta disso, né? E nem fazer como se qualquer atividade da prefeitura fosse um favor à população, porque não é. Então não existe aquela coisa do foi feito isso, foi feito aquilo, investido aquilo, então você não pode ir na minha casa. Poxa, a gente entende a rua como um local público, um local de manifestação. Jataí não foi exclusivo, teve outros lugares que as pessoas foram até a casa do prefeito, do governador. Exatamente, né? Teve uma cidade no interior do Nordeste que a população se posicionou em frente ao Banco do Brasil, onde estava o prefeito, e não deixou ele sair de lá. Então, quer dizer, a conversa é com ele, porque ele é o representante das pessoas. Ele deveria ter recebido vocês na prefeitura, era isso que vocês queriam. E ele não foi. Nós temos imagem que ele não foi, ele não recebeu vocês. A manifestação se concentrou na porta da prefeitura. Mas enquanto as pessoas ainda tentarem, ainda que de modo forçoso, ainda que com reivindicação, com aglomeração, e a pessoa chegar a sair da Avenida Goiás, quando estava o protesto, para subir até a casa do prefeito, é que alguma coisa ainda se deposita nele, né? De alguma forma ainda se espera que o prefeito poderá fazer alguma coisa. Uma confiança, uma certa confiança. Popular, mas se espera dele. Porque senão aí sim, ou teriam as pessoas partido para uma ignorância, ou não teriam mexido com o prefeito. É uma forma de dizer assim, poxa, eu votei em você, cadê? E aí? Eu votei em você, e mesmo que não tiver votado. E mesmo quem não tiver votado. Eu, pessoalmente, não tenho vergonha de dizer, eu votei em Humberto Machado. Naquele cenário político, Humberto Machado, na minha opinião, era a melhor opção. Só que o que eu estou dizendo é o seguinte, votando ou não, a gente precisa entender, qualquer representante das pessoas, qualquer representante do povo que esteja investindo no poder, precisa entender que vai ter que dialogar com a sociedade. Tendo essa sociedade, tendo essas pessoas, esses entes da sociedade, votado nele ou não. Mas as pessoas que estão cobrando do prefeito, elas esperam algo do prefeito. E isso é natural. Ele teve uma votação muito expressiva, né, de 69% das urnas, se desavaliado por isso.
Então, entender que a avaliação de uma prefeitura ela é contínua, ela se dá na rua, ela se dá na boca das pessoas, ela se dá nas conversas de corredor, nas conversas nos bares, nos shoppings, em qualquer lugar da cidade, onde tem gente, o prefeito estará sendo avaliado, a prefeitura, o mandato estará sendo avaliado. E nós estamos tentando construir uma gestão participativa em Jataí, e isso partindo do povo. Um diálogo direto com o prefeito. Um diálogo direto da sociedade e prefeitura. Precisamos ser escutados. É uma agenda nacional do passe livre, a agenda da saúde, que precisa chegar até lá. E infelizmente não tem chego. Então as pessoas vão continuar se manifestando, elas vão continuar indo aos lugares que acharem conveniente. Vai haver um segundo manifesto em Jataí? Vocês estão articulando para isso? Com certeza a articulação, né? E assim é que vai caminhando o movimento. É com mais reivindicação, com mais manifestação, com mais rua e sempre querendo dialogar. A gente não quer apedrejar ninguém no sentido figurado nem no literal. A gente quer diálogo, a gente quer conversa, a gente quer avançar. Para Jataí avançar junto. Para Jataí avançar tem que ser mais popular. É com o povo na rua, com a pressão popular, com a manifestação popular, com a ação popular que a gente vai avançar com o Jataí, colocar as pautas mais progressistas, colocar Jataí para frente. Tá certo. A última pergunta, para a gente fechar mesmo com chave de ouro. Você é candidato a vereador nas próximas eleições? Não. Então tudo isso que você está fazendo agora não faz parte do seu projeto político? Não faz parte. O nosso projeto político, e nunca meu, é um projeto popular para Jataí, um projeto popular para o Brasil. Eu não penso em me candidatar, eu não sei para onde eu vou, eu me formo na UFG final do ano que vem, e não sei da minha vida daí para frente, eu não sei para onde eu vou. Já recebi convite para ser candidato, não agora, né? Já para as eleições passadas, foi me feito convite muito abertamente por mais de uma pessoa. Só que eu sempre respondi o seguinte, estou em Jataí há 3 anos, agora são 4, né? Então se um dia eu quiser chegar até um cargo público, não sei se vai ser na próxima, não sei se vai ser um dia, não sei se vou ser candidato algum dia, vai ser conhecendo as demandas, vai ser conversando com as pessoas. Não, a ideia do movimento é outra, a ideia do movimento não é promoção de ninguém. Se terminei me tornando essa referência por ser antes representando os estudantes, não foi culpa minha, né? Foi porque as pessoas, a imprensa já me conhecia de outros carnavais, digamos assim, e acabou me convidando como estudante que sou. Continuo estudante, não sou candidato, até porque ninguém é, entendo por aí. Tá legal? Muito obrigado. Muito obrigado, João Cirino, representante dos estudantes de Jataí, dos estudantes do campus da UFG. Nós vimos aí essa entrevista esclarecedora, uma entrevista exclusiva. Eu quero agradecer mais uma vez ao João pela confiança no nosso trabalho em ceder o seu tempo para que a gente pudesse gravar essa entrevista exclusiva. A gente vai estar nós vamos estar continuando, vamos continuar, melhor dizendo, a acompanhar os manifestos em Jataí e vamos estar trazendo todas as informações de forma ética e transparente aqui para você. Só uma ressalva, houve uma entrevista coletiva do prefeito de Jataí e nós não exibimos essa entrevista, nós não temos imagens dessa entrevista porque simplesmente nós não fomos convidados para essa entrevista. Eu quero deixar bem claro que nós, com os meus 22 anos de jornalismo, sempre fui transparente, sempre fui ético, prezo pela ética no jornalismo. Nós temos um espaço aberto também à administração municipal, ao prefeito Humberto Machado, mas infelizmente nós, da parte do prefeito, nós não temos atenção devida, nós não fomos convidados para essa entrevista coletiva, por isso nós não temos condições, nós não temos imagens, não temos o que mostrar dessa entrevista coletiva, mas o espaço nosso está aberto. Se o prefeito, a administração municipal quiser entrar em contato com a gente, está aqui embaixo o nosso endereço de e-mail, é só entrar em contato que vamos com muito prazer também dar vez, voz e espaço ao prefeito Humberto Machado e à sua administração. É isso, até a próxima.